Pronto. Iniciamos, então, a gravação, certo? A partir de agora, a aula está sendo gravada. O tema da aula de hoje é resposta do réu. É um tema muito importante, a resposta do réu. Primeiro porque é uma petição, é um tipo de petição judicial, às vezes muito desvalorizada ou desprestigiada pelo profissional do direito. Todo mundo acha que uma petição inicial é a petição mais difícil de se fazer dentro de um processo. Isso não é verdade. A contestação tem uma série de detalhes que o bom profissional, aquele profissional do direito que realmente é cuidadoso, é zeloso com a prática jurídica, ele precisa saber, ele precisa entender, ele precisa compreender para ter uma contestação realmente robusta, né? Eu falo contestação porque é a resposta do réu mais clássica, mas nós temos outras respostas que o réu pode dar dentro do processo, certo? Além da contestação, nós temos a reconvenção, né, que é uma ação de polos trocados aí, tem a exceção de impedimento e suspeição, o réu pode responder reconhecendo o pedido, né, que vai implicar aí. O reconhecimento do pedido por parte do réu é um tipo de resposta, não deixa de ser um tipo de resposta, mas não é uma resposta que vai buscar defender o réu, mas sim colocar a termo numa situação conflituosa, numa lide. E isso vai acarretar o julgamento antecipado da lide, né, um julgamento mais rápido da lide, com reconhecimento por parte do réu do direito do autor. Então, nós temos outras formas de resposta do réu. A forma clássica é a contestação. E essa contestação é cheia de requisitos, cheia de informações. Por isso, você que está aí na sala de aula hoje, é importante que anote, né? Faça suas anotações sobre a resposta do réu e tire as dúvidas que forem necessárias, porque, apesar de não parecer, a contestação, principalmente dentro dessas respostas, é a que tem mais detalhes, é a que exige do profissional de direito um conhecimento maior da parte processual, principalmente. Né? Você, óbvio, precisa ser conhecedor do direito, mas uma boa contestação de um profissional que entende o direito processual faz diferença. Quem gosta de direito penal se apaixona pela defesa, né? E é justamente o que faz o profissional de direito em relação à contestação. Ele está defendendo o interesse de alguém que está sendo, de certa forma, imputada aí algum tipo de responsabilidade. Obviamente que, nesse caso que a gente está analisando aqui, é uma responsabilidade cível, por alguma obrigação, por algo relacionado ao direito, mas não deixa de ser uma imputação de uma responsabilidade. Em que está baseada em que está baseado todo o capítulo referente à resposta do réu? Ao princípio do contraditório da ampla defesa da Constituição Federal. Onde é que está o princípio da ampla defesa do contraditório? O famoso artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. É nesse artigo 5º, inciso 55, que está baseado o direito do réu de apresentar, da maneira mais ampla possível, a sua impugnação aos fatos, ao direito apresentado pelo autor, né? Então, o princípio basilar aí da resposta do réu é, sem dúvida nenhuma, o artigo 5º, inciso 55. Quais são as características? Na aula de hoje nós vamos focar na contestação, certo? Para que não fique também muito cheio de informações aí a aula. Na aula seguinte nós falaremos da revelia, falaremos da preclusão, falaremos também da reconvenção. Mas na aula agora nós exclusivamente falaremos sobre a contestação, certo? Características da contestação. É a principal defesa do réu, sem sombra de dúvidas. O prazo para apresentar a contestação é de 15 dias. O prazo é de 15 dias. Só que não adianta eu falar do prazo de 15 dias sem que vocês entendam a partir de quando
se conta esses 15 dias de prazo para o réu contestar. Na sistemática do Código de Processo Civil anterior, esse prazo era contado a partir do momento em que se considerava o réu citado para o processo. Então, lembre, no Código de Processo Civil anterior, o réu era citado, e se uma vez citado por mandado, ou mesmo por correio, comprovava-se a citação a partir do momento em que se juntava nos autos o comprovante da citação, seja ele um mandado de citação, que é aquilo que é entregue ao oficial de justiça, né, para que ele dê cumprimento, seja o AR da citação pelos correios. Então, eu contava o prazo, que também era de 15 dias no Código de Processo Civil anterior, a partir do momento em que esse documento era juntado, era colocado no processo judicial. E aí eu contava 15 dias. No Código de Processo Civil atual, a gente viu que antes do réu providenciar a sua contestação, via de regra, e aí é via de regra, a gente vai ver que existem exceções, via de regra, existe uma audiência de conciliação e mediação antes da resposta do réu. Okay? Então, qual o primeiro passo depois da citação do réu? É a realização da audiência de mediação e conciliação. Nós estamos vindo numa crescente dentro do processo. Nós vimos a formação do processo, as situações de suspensão desse processo, de extinção desse processo. Aí vimos também a formação do processo a partir da petição inicial, do protocolo da petição inicial, e aí entendemos as características da petição inicial, quais são os pedidos e como devem ser feitos os pedidos dentro da petição inicial. Vimos também o juízo de admissibilidade dessa petição inicial, ou seja, como é que o juiz recebe essa petição inicial e dá andamento, quais são os andamentos possíveis nesse juízo de admissibilidade, um andamento positivo, negativo, neutro. Vimos também as medidas de urgência dentro desse processo, mas agora passamos para uma fase em que o réu passa a participar do processo. E ele participa a partir do momento em que ele é comunicado da existência do processo, que é com a citação. Porém, no Código de Processo Civil atual, essa comunicação não implica necessariamente no dever do réu em contestar o processo. Ele tem o dever de participar de uma audiência de mediação e conciliação. E aí, por conta desse dever, o prazo de 15 dias para se apresentar essa contestação, ele fica postergado, ele é alargado. Ele é alargado para que momento? A partir do momento em que a conciliação ou a mediação, objeto ali da audiência, ela não ocorra. Lembrando que a audiência de mediação e conciliação pode não ser uma só audiência. Podemos ter outras audiências de mediação e conciliação. Então, quando é que efetivamente vai começar o prazo do réu para ele apresentar a sua contestação? A partir do momento em que forem encerradas todas as tentativas de conciliação e mediação em audiência. Okay? Então, se tem 2, 3 audiências, é na segunda, terceira audiência somente que vai começar a contar o prazo de 15 dias para que o réu apresente a sua contestação. E esse prazo de 15 dias, no novo Código de Processo Civil, é contado em dias úteis. Você não conta a data da realização da audiência, você conta do dia imediatamente posterior. Só que esse dia imediatamente posterior tem que ser útil. Se tiver uma audiência de mediação ou de conciliação numa sexta-feira, por exemplo, sábado não é dia útil. O que é que vai acontecer com esse processo? Ele vai começar a contar o prazo para a contestação só a partir da segunda-feira, se for dia útil. Nesse momento de coronavírus, por exemplo, nós estamos com os prazos
todos suspensos. Nós não temos prazos correndo. Por quê? Porque sempre que fechar, sempre que ficar indisponível o fórum, seja porque começou mais tarde do que o normal, seja porque encerrou suas atividades antes, esse prazo esse dia é considerado não útil, certo? Então, por conta do coronavírus, todo o atendimento está prejudicado da justiça. Então, nada mais natural que, durante esse período, os prazos não estarem correndo, né? Isso não significa que o processo fique parado. Existe essa diferença. Eu estou cumprindo prazo aqui no meu home office, né? Meu home office, como eu costumo dizer. Estou cumprindo meus prazos. Por que eu estou cumprindo meus prazos? Porque eu sei que se eu cumprir o prazo de um lado, o meu colega lá cumpriu o prazo do lado dele, e o juiz decidir ou dar andamento ao processo, o processo vai andar independentemente do prazo fixado lá em lei, certo? Então, é uma orientação, inclusive, que o judiciário está dando de dar andamento aos prazos. Contudo, voltando para a contestação, em situações normais de temperatura e pressão, a contestação ela será apresentada com 15 dias após o encerramento das tratativas em audiência de conciliação, contados em dias úteis somente. Só que existem situações, uma situação em particular, em que essa contagem dos 15 dias não ocorrerá a partir da audiência de mediação e conciliação. Alguém sabe precisar em que momento a decisão ou o prazo para a contestação conta do dia da citação do réu e não da audiência de mediação e conciliação? Alguém lembra de alguma situação em que o prazo irá acontecer a partir do momento da citação e não do encerramento da audiência de conciliação e mediação? Pois bem, que situação é essa? É aquela situação... Alguém vai falar? Cláudia? Oi, professor. Oi, Cláudia. Tu já sabe uma situação em que o réu, assim que citado, deve se preparar a sua contestação? É quando ele pede o cancelamento da audiência Também. de conciliação. Pronto. Nessa situação, quando o réu pede cancelamento e o autor pediu já na petição inicial, né? Porque se o autor não pedir na petição inicial, ele é obrigado a ir para a audiência de conciliação. E o prazo vai contar a partir do encerramento da audiência, certo? Mas existem situações em que o próprio direito não admite autocomposição. No caso em que o próprio direito não é passível de acordo, imagina uma ação, por exemplo, você entra contra a União querendo a devolução do imposto de renda que você pagou indevidamente. Esse tipo de ação, esse objeto de ação, tributo, imposto de renda, não pode ser objeto de conciliação. É um direito que não admite autocomposição. Portanto, o procurador, quando recebe esse processo, ele já sabe que o prazo para que ele conteste vai contar do momento em que ele é citado no processo. E aí vale a regra anterior. A citação é considerada feita a partir do momento em que o mandado de citação ou o AR é juntado nos autos. Então, nesse caso, ele não precisa nem mesmo juntar a petição pedindo ou informando que não tem interesse na conciliação. Porque ele já está automaticamente sabendo que o prazo, inclusive o mandado vem desse jeito, o prazo é contado a partir da citação. Mas foi bom você falar disso, Cláudio. A possibilidade do encerramento, ou da não existência da audiência de conciliação, a partir do momento em que você tem a conjugação de vontade do autor e do réu. O réu manifesta a sua vontade na não realização da audiência na petição inicial
o autor, e o réu manifesta na contestação. Então, o autor na petição diz, eu não quero acordo com esse sujeito aí, com esse réu. Eu não quero de jeito nenhum. Vai ficar pendente a resposta do réu. O réu, antes da contestação, ele tem que fazer isso antes da contestação, né? Há 10 dias da data da audiência. Então, o réu, 10 dias antes da audiência, vai lá e peticiona. Petição simples, simplesmente dizendo assim, não quero conversa com esse sujeito. Lógico, você não vai fazer a petição assim, né? De forma mais formal. Você vai dizer, não quero coió com o cara. Não, não vai dizer isso. Você vai dizer, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara da Seção Judiciária de Sergipe, se for federal, do juiz de direito da comarca de Aracaju, Sergipe, o fulano de tal, réu no presente processo, aliúris qualificado, vem, por intermédio do seu causídico subscrito, requerer a não realização da audiência de mediação e conciliação, tendo em vista que não tem interesse no acordo. A partir do momento que ele junta essa petição no processo, a partir do momento que ele protocola, ele não precisa esperar absolutamente mais nada. Ele não precisa esperar o juiz se manifestar, ele não precisa esperar a petição ser juntada no processo, nada disso. O processo físico, por exemplo, às vezes demora para juntar a petição. Mas é da data do protocolo. A partir do momento que ele protocola a petição, ele já tem que agendar, e 15 dias depois, contados em dias úteis, ele vai ter que juntar a sua contestação. E por que é importante juntar a contestação? Porque se ele não fizer, ele vai ser considerado revel. Vão ocorrer os efeitos da revelia, que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Então, segunda característica aí, prazo de 15 dias para a contestação, contado dessa forma. Alguma dúvida com relação à contagem do prazo para a contestação? Não, né? Pronto. Eu vou desligar o microfone que fica com eco. Desculpa. Como é? Eu vou desligar o microfone que fica um eco grande. Não, Tchau. tranquilo. Pode... outra característica da contestação. A contestação, ela deve conter todas as defesas possíveis do réu. Tudo que é matéria de defesa na contestação, ou defesa do réu, tem que estar na contestação. Para que isso? Para atender a um princípio que vocês viram lá em Teoria Geral do Processo, que é o princípio da eventualidade ou da concentração. Pelo princípio da eventualidade, você precisa apresentar na contestação toda a sua matéria de defesa. Por quê? Assim como na petição inicial, o juiz está vinculado aos pedidos que o juiz faz, sua defesa, se você deixar para fazer depois, pode ser prejudicada, principalmente com relação à oposição quanto aos fatos apresentados pelo autor. Então, você pode ter feito uma petição apresentando argumentos técnicos, jurídicos, mas se você não apresenta uma defesa específica sobre os fatos apresentados pelo autor, aquele fato apresentado pelo autor vai ser tido como verdadeiro. Então, você não pode deixar para a última hora, certo? Cuidado com esses filmes americanos em que o sujeito diz, eu vou guardar na manga algo para lá no final apresentar, porque quando eu apresentar esse documento lá no final, quando eu apresentar esse fato lá no final, a minha causa vai estar ganha. Se você fizer isso, ou você vai perder a ação, porque o momento adequado de você apresentar a sua defesa é na contestação, ou você vai ter que pagar uma multa, aí, uma indenização ao judiciário e ao próprio autor pelos custos que esse processo gerou em razão de toda a sua tramitação. Então, é muito importante que na contestação estejam presentes todas as matérias de defesa. E aí, algo muito importante que precisa ser dito. Diferentemente da inicial, a sua contestação, ela não precisa seguir uma linha coerente. Como assim, professor? Na minha contestação, eu não preciso ser coerente,
Não. Por quê? A petição inicial é uma tese. Você está levantando uma tese para o juiz. E aí, quando você apresenta uma tese, você tem que ser coerente. Do início ao fim, os fatos apresentados têm que ser os mesmos. Do início ao fim, você tem que ter uma articulação na apresentação dos argumentos jurídicos. Porém, na contestação, não. Como na contestação é a oportunidade que você tem de colocar toda a matéria de defesa, você pode, inclusive, se contradizer dentro da contestação. Vou dar um exemplo. Eu fiz um exemplozinho aqui. Imagine. Um sujeito entra com ação contra o réu, cobrando do réu uma dívida, certo? Uma dívida decorrente de um contrato. Foi assinado um contrato, autor e réu. O réu descumpriu, o autor entrou com ação, portanto, contra o réu, para cobrar aquela dívida contratual. Como o réu pode se defender? Vamos lá. O réu vai se defender apresentando a antítese da tese apresentada pelo autor. Vamos ver quantas antíteses a gente pode apresentar. Primeira antítese. Não reconheço a dívida. Olha o argumento do réu. Eu não reconheço a dívida que eu fiz com ele, porque eu não conheço o autor. Eu não sei quem é o autor. O primeiro argumento que eu apresentei para o juiz foi o seguinte: é um argumento de ilegitimidade passiva. A gente não tem relação nenhuma. Eu não sei nem quem é o autor. Ok? Então, é meu primeiro argumento. Aí você imagina, bom, se ele diz que não conhece o autor, ele não vai apresentar mais defesa nenhuma, mas ele precisa apresentar outras defesas. Segunda antítese, ele vai dizer, olha, se ficar provado que eu conheço o autor, eu não fiz o ajuste com ele, ou ele foi feito com vício de vontade. Então, olha só. Minha primeira tese era que eu não conhecia o autor. Minha segunda tese é dizendo o seguinte, juiz, se o autor trouxer alguma prova de que eu conheço ele, entenda que esse contrato é nulo, porque eu assinei esse contrato sob coação, com erro, com dolo, qualquer um dos vícios da vontade, ou seja, eu admito que eu conheço o réu, mas esse contrato eu assinei de maneira equivocada, certo? Eu assinei sendo levado a erro. É minha segunda antítese. Os dois argumentos têm que estar na contestação. Terceira antítese. Caso fique comprovado que esse ajuste é válido, certo? A dívida está prescrita. Terceiro argumento. Olha, primeiro argumento, eu não conheço o autor. Segundo argumento, eu posso até conhecer o autor, mas o contrato é inválido. Terceiro argumento, não, o contrato pode até ser válido, mas a dívida que ele está me cobrando está prescrita. Terceira antítese. Quarta antítese. Tá bom, se ficar comprovado que não está prescrita a dívida, o credor, o autor que ingressou com a ação judicial, ele me deu uma quitação integral. Olha, quarto argumento, que é aquela situação em que tudo é válido, eu conheço o sujeito, mas o sujeito, o autor da ação, me entregou uma quitação integral. Ok? Quinta antítese. Olha, caso a dívida não se reconheça a quitação total, ou seja, eu estou apresentando um recibo de quitação total, mas, caso não seja considerada a quitação total, pelo menos admita que a dívida não foi calculada corretamente. Ou seja, eu passei de uma situação em que eu não conhecia o autor, não sei nem quem era, para uma situação que eu estou diante do juiz dizendo o seguinte, olha, doutor, eu posso até perder essa ação. E aí o bom advogado tem que pensar, inclusive, nisso. Bom, e se eu perder a ação? Bom, se eu perder a ação, eu tenho que ter condições de, na contestação, dizer o seguinte, essa dívida foi calculada errado. O índice de correção que foi aplicado está errado. Os juros moratórios está acima do legal. Ok? Então, eu faço toda a defesa, inclusive prevendo a hipótese de eu perder o processo. E, por fim, lá no final, eu ainda posso dizer o seguinte, caso ela tenha sido calculada corretamente a dívida, e tudo isso tenha acontecido, eu não tenho condições de arcar com a dívida do jeito que está. Olha quanta coisa eu botei em minha contestação. No final, eu estou dizendo, doutor,
eu admito. Eu devo isso, o contrato é válido, eu reconheço o autor, mas eu não tenho condição de pagar, certo? É todo o percurso da contestação exclusivamente pelo fato de que na contestação tem que estarem reunidas todas as matérias de defesa do réu, ok? Para evitar que, com relação a algum tema, alguma matéria, você deixe de se pronunciar. Esses exemplos que eu dei são exemplos de vários tipos de defesa que podem ser apresentadas na contestação. Mas vamos deixar isso de maneira mais organizada. Vamos organizar os tipos de defesas que a gente pode fazer. E, basicamente, são dois tipos de defesa que a gente pode apresentar na contestação. Ok? Dois tipos. A primeira são as defesas de mérito. Certo? As defesas de mérito. E as segundas, que na verdade aparecem primeiro, são as defesas processuais. Ok? Defesas processuais são as chamadas preliminares de mérito. Então, no artigo 337 do Código de Processo Civil. 337 do Código de Processo Civil. Vamos falar primeiro das defesas de mérito, ok? Porque são mais simples, apesar de serem também muito importantes. Numa contestação é muito importante a defesa de mérito. As defesas de mérito, portanto, que atingem o objeto da ação, sempre que o réu apresenta uma defesa de mérito, o que é que ele está fazendo? Ele está buscando uma sentença de improcedência da demanda do autor. Então, o que ele quer, ao final, é improcedência da ação. Ele quer que o julgamento recaia sobre o mérito, que faça coisa julgada. Certo? Essa é a defesa de mérito. Por isso tem esse nome, a defesa de mérito. Ele não quer impedir o andamento da ação. Ele não quer impedir que o juiz decida sobre o mérito. Ele quer um julgamento que ocasione a formação da coisa julgada. Isso que ele quer com a apresentação da defesa de mérito. Uma contestação pode ter só defesa de mérito? Pode. Eu posso, numa contestação, ter um tipo de defesa somente. Não tem problema nenhum. Agora, uma defesa robusta tem várias defesas de mérito. Ok? Pode ter uma defesa direta do mérito e uma defesa indireta. Então, nós temos dois tipos de defesas de mérito. A defesa direta quanto ao mérito e a defesa indireta quanto ao mérito. Qual a diferença de uma para outra? E aí, se eu estiver indo muito rápido, me avisem. Defesa de mérito direta é aquela defesa em que o autor impugna ou vai contra o fato apresentado pelo autor. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, é uma ação possessória. O autor alega que tem a posse de um imóvel, que ele é possuidor de um imóvel. Isso foi um fato apresentado pelo autor. Ok? Eu, na condição de réu, apresento a minha impugnação a esse fato, dizendo que não, ele não é possuidor desse imóvel. O que é que eu estou atacando aí? O fato. O fato não existiu. O fato é diferente do fato apresentado pelo autor. Ok? Isso é o que a gente chama de defesa direta quanto ao mérito ou defesa direta do fato. Se alguém entrar com ação contra você dizendo que tem uma relação de união estável com você. Ah, eu tenho uma relação de união estável com o Cleiton, o Edno, com a Josevânia, com a Cláudia. Qual é a defesa para essa alegação de existência de união estável? Eu posso apresentar uma defesa de mérito quanto ao fato, dizer, não, eu nem conheço o sujeito. Esse fato, ele não existe. Certo?
Eu não conheço o sujeito, até uma defesa processual, ilegitimidade. Mas, não, o fato não aconteceu desse jeito. Ah, nós somos só namorados, nós tivemos uma relação casual, ok? Isso é uma defesa direta quanto ao mérito, ok? E qual o outro tipo de defesa quanto ao mérito, ou defesa de mérito? São as defesas indiretas quanto ao mérito. Nas defesas indiretas quanto ao mérito, você admite o fato. Não, o fato realmente aconteceu. Porém, opõe a esse fato outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ok? Então, olha só. Ah, isso de fato aconteceu. De fato, eu celebrei um contrato com o autor. Fato, celebrei o contrato com o autor. Porém, esse contrato já está quitado. Olha aqui, ó, comprovando de quitação. Eu não me opus quanto ao fato contrato. O fato contrato, tá ok. Agora, sobre esse fato, eu opus um outro fato. Eu apresentei algo que impede ou extingue o direito do autor. Ah, espera aí, não é bem assim como o autor falou. Eu admito, o fato aconteceu, mas existe um outro fato que não foi apresentado pelo autor na sua inicial. Veja como é diferente. Aquela prova com relação ao fato, contrato, existia um contrato? Existia um contrato, beleza. Esse fato eu não estou impugnando. Minha defesa não é direta contra esse fato. Minha defesa é indireta. Minha defesa é que, após esse fato que foi apresentado pelo autor, ocorreu outro, foi a quitação da dívida. Ok? Então, é diferente. Isso vai impactar lá na frente. Porque lá na frente, quando você tiver que apresentar provas dos fatos, você vai ter que saber, não, para que eu vou encher o processo de prova da existência do contrato, se eu já admiti que o contrato existe? Aquilo que for concordância das partes, eu não preciso fazer prova, eu não vou tumultuar o processo fazendo prova daquilo que é incontroverso. Eu vou apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo. É outro fato, é outra coisa, é outro meio de prova que você vai utilizar. Ok? Então, essas são as defesas de mérito do processo. Só que existem as defesas processuais. As defesas processuais, elas são as defesas que a gente chama de preliminares. Por que são preliminares? Em uma contestação, quando você vai fazer a contestação da prova da OAB, por exemplo, as preliminares vêm antes do mérito, por um motivo muito simples. O próprio artigo 337 do Código de Processo Civil diz que, antes de discutir o mérito, o réu irá apresentar ao juiz as preliminares, aquilo que o juiz deve decidir antes de apreciar o mérito. Deve resolver antes de apreciar o mérito. Porque sem a análise dessas preliminares, o processo pode continuar andando de maneira deficiente. Okay? Pode continuar andando capenga. Isso prejudica todo o processo. Se uma preliminar não é observada, isso causa nulidade em tudo aquilo que aconteceu depois da apresentação dessa preliminar, certo? Ou da ocorrência dessa preliminar. Então, por isso, a preliminar, numa contestação, numa peça de contestação, vem antes do mérito, vem antes do direito, da fundamentação jurídica em si. Não deixa de ser uma fundamentação jurídica, só que é uma fundamentação jurídica processual, não é uma fundamentação jurídica de mérito. E aí os advogados adoram quando encontram uma preliminar, né? Que aquela preliminar pode salvar
uma tese que não ia para frente. Ah, eu não tenho defesa de mérito com relação a isso. Vou buscar uma preliminar, vou buscar uma defesa processual aqui para pelo menos atrasar o processo. E aí, observe. Existem defesas processuais que são dilatórias e defesas processuais que são peremptórias. Vamos começar a se acostumar com a terminologia técnica do processo. Tecnicamente, eu chamo uma defesa dilatória uma defesa que meramente vai atrasar o processo. Ele não impede a continuidade do processo. Ele não encerra o processo. Ele não extingue o processo sem julgamento do mérito. Ok? O processo vai poder continuar? Vai. Basta que aquele motivo da defesa dilatória seja superado. Basta que você passe por cima daquele obstáculo que é apresentado na defesa processual, portanto, preliminar, dilatória. E a gente vai ver quais são, certo? Tem alguns exemplos. Por exemplo, uma defesa dilatória. Inexistência, nulidade de citação, incompetência relativa ou absoluta, incorreção do valor da causa, conexão, indevida concessão do benefício da justiça gratuita, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. São exemplos. A gente vai olhar um por um como é que ocorre, ou quais as consequências dessas defesas preliminares, certo? De outro lado, nós temos as defesas peremptórias. Pelo próprio nome já dá para entender que a defesa peremptória é aquela defesa que vai ocasionar a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Por que sem julgamento de mérito? Porque o processo não vai poder avançar além da defesa peremptória. Ok? Por isso a extinção sem julgamento do mérito. Ele não pode ir até o mérito, ele não pode resolver o objeto da ação. Ele resolve antes. Ok? Exemplo de defesas peremptórias. A inépcia da petição inicial, a perempção, a litispendência, a coisa julgada ou a convenção de arbitragem. Todas são defesas peremptórias. Existem defesas dilatórias com potencial peremptório. Olha que confusão. Vamos lá. O que é uma defesa processual dilatória com potencial peremptório? É aquela defesa que, de início, ela é dilatória. Porém, se o autor não tomar as providências para cumprir ou superar aquele obstáculo, ela se torna peremptória. Vou dar um exemplo. Falta de caução. O que é a falta de caução? É a inexistência de uma garantia exigida pela ação. Para o autor ingressar com ação judicial, ele precisa dar uma garantia. Okay? Embargos de terceiros, embargos de execução. Para essas ações precisa de uma garantia. E aí o réu identifica que não foi apresentada essa garantia. Em preliminar, ele vai dizer, olha, falta de caução ou outra garantia que a lei exige como preliminar ao ato de você ajuizar uma ação. O juiz, sabendo que é uma defesa dilatória, mandará intimar o autor. Diz, autor, fale sobre a inexistência de caução ou apresente uma garantia no prazo de 5 dias. O autor ignora o prazo e deixa passar esse prazo para a juntada da garantia. O que é que acontece no processo? Ele é extinto sem julgamento do mérito. Então, observe, é uma defesa que inicialmente ela é dilatória, ela só atrasa o processo, mas pelo fato do autor não dar cumprimento àquilo que foi determinado pelo juiz, ela acaba sendo
peremptória. Ela resulta na peremptoriedade, resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito. Espero que esteja claro. Eu estou vendo só bolinhas na minha frente. É ruim quando a gente fala assim com o computador, porque o computador não olha para a gente e balança a cabeça, dizendo, entendi, não entendi. Aí não tem como ajudar. Então, vocês vão falando aí, certo? Vamos uma por uma analisar esses preliminares que estão, como eu expliquei para vocês, no artigo 337 do Código de Processo Civil. A primeira preliminar que vocês vão ver aí é a inexistência ou nulidade de citação, ok? Observe. O réu poderá, na contestação, apresentar como preliminar, uma preliminar de nulidade ou de inexistência de citação, ok? Só que quais as consequências dessa nulidade ou inexistência de citação? Porque, de fato, se vocês observarem, o réu teve conhecimento do processo. Porque se ele foi para o processo judicial, se ele se comunica com o juiz, dizendo que a citação foi nula ou a citação foi inexistente, ele soube do processo. E qual a função da citação? Dar conhecimento ao réu acerca do processo, da existência do processo. Então, se o réu sabe da existência do processo, por que é que ele alega isso? Ele alega para permitir a repetição dos atos que aconteceram sem ele. Então, imagine que ele vai apresentar uma contestação depois da realização da audiência de mediação e conciliação. Ele não compareceu à audiência de mediação e conciliação porque ele não sabia da existência do processo. Soube só depois. Como ele soube, não faço ideia. Certo? A citação foi por edital e ele morava no local certo, determinado, mesmo assim a citação foi por edital. Isso é nulidade de citação. Se você sabe onde mora o réu, você não pode pedir que seja citado por edital. Okay? Aí ele comprova que o autor sabia a localização da residência do réu. Eu era vizinho do autor, como é que ele não sabia que eu morava lá? Né? E aí informa para o juiz que não sabe onde é que está o réu é citado por edital, ninguém lê edital, né? E aí ele só fica sabendo por alguém que, por acaso, leu o processo, ou por alguém que estava no dia na audiência lá, de conciliação para uma outra audiência, e diz, rapaz, eu conheço esse fulano. E aí comunica para ele, diz, olha, teve uma audiência de conciliação lá no processo, você foi chamado, não compareceu. Consequência disso, pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, vai ser pago ao Estado ou à União, e começa a contar o prazo para contestação do sujeito, e o sujeito não está sabendo. Ele corre, contrata um advogado, e diz para o advogado, olha, doutor, eu sei que existe um processo contra mim, não sei número, não sei absolutamente nada, porque eu não recebi esse processo, me ajuda aí. O advogado diz, tudo bem, vou dar uma olhada, faz a consulta no portal, descobre qual é o processo do sujeito. Só que ele só tem 2 dias para fazer a defesa. O que é que ele faz? Ele tem que colocar na contestação toda a matéria de defesa. Certo? Por quê? Por conta do princípio da concentração. Aquele princípio da eventualidade da concentração. Eu tenho que apresentar na contestação toda a matéria de defesa. Então, ele vai fazer de todo jeito. Mas vai fazer. Só que uma preliminar dele, antes dele discutir todo o mérito na petição de contestação, ele vai colocar, doutor, existiu uma nulidade nessa citação. Ela não poderia sair por edital. Anule todos os atos praticados depois desse ato. Está aí, vado de vício. Né? O ato e tudo que ocorre depois está viciado. Então, o que é que vai acontecer? O juiz vai novamente citar o réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, ou pelo menos para dizer se quer a realização da audiência ou não. E aí ele pode ir para a audiência de mediação e conciliação, ele terá mais tempo para fazer a sua defesa, né? Então, por isso que
a inexistência ou nulidade de citação é alegado como preliminar e tem consequências importantes dentro do processo. Agora, muita atenção, você que é advogado. Nenhum advogado no mundo... Pois não, Marcelo? Se ele só souber depois dos 15 dias do prazo, como é que acontece? Aí ele vai apresentar uma petição simples de contestação também. Ele tem que fazer a petição de contestação. O nome vai ser contestação. E aí, na petição, ele vai dizer que perdeu o prazo por conta da nulidade de citação. Mas nessa peça, o que é que eu oriento fazer? É apresentar toda a matéria de defesa. Por quê? Como diz aquele velho brocardo jurídico, né? De bunda de neném, cabeça de juiz, e não sabe o que é que sai. Então, vai que... E também tem uma outra coisa que eu gosto de falar. Eu sou feito House. Sabe aquele médico House da série? House dizia o seguinte: nunca acredite no seu paciente. O paciente mente. O seu cliente mente também. E aí você não vai arriscar. Às vezes o cliente diz, eu não sabia, não recebi nada em casa, não sei o quê. Você faz a defesa confiando que houve nulidade de citação e depois descobre que não foi nada disso. Então, você precisa sim, acho que alguém está querendo entrar aqui. Edno, está querendo entrar? Edno, tá na sala? Está aqui em espera. Quer falar alguma coisa, Edno? Então, o que acontece? Você tem que fazer toda a matéria de defesa na contestação. Evidentemente, houve nulidade de citação. Não conte com isso, não. Faça toda a matéria de defesa e alega a preliminar de nulidade de citação. Certo? Ok? Então, beleza. Vamos lá. Eu estou com informação aqui de em espera em Edno Matos. Edno Matos. Será que ele está em espera aqui? Não estou entendendo. Estou tentando liberar ele aqui, mas não estou conseguindo. Bom. Qualquer coisa, me avise aí, Edno. Vamos lá. Segunda, preliminar. Incompetência absoluta e incompetência relativa. Vamos começar falando da incompetência relativa. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil de 2015 mudou a sistemática dele. Essa incompetência relativa antes de 2015, ela era suscitada através de uma exceção de incompetência. Então, era uma petição à parte, que o juiz analisava, sem suspender o processo, mas tinha que ser feita à parte. O Código de Processo Civil de 2015 mudou isso para permitir que essa alegação de incompetência relativa ocorra dentro da contestação, da mesma forma que a incompetência absoluta. Só que a incompetência relativa, ela é exclusivamente hoje, muita atenção para isso. Antigamente, existiam dois motivos para a incompetência relativa. A incompetência quanto ao valor da causa e a incompetência quanto ao território, a competência territorial. Ok? Hoje é só a territorial. Porque hoje, quanto ao valor da causa, nós temos o juizado especial. E o juizado especial, a competência dele é absoluta. E quanto ao valor da causa. Então, o que é que existe de incompetência relativa hoje? A incompetência territorial. Então, por exemplo, você ajuizou uma ação no seu domicílio, uma ação pessoal, uma obrigação pessoal que você tem com alguém, ok? De alimentos, por exemplo, né? E aí, ajuiza no domicílio do autor da ação, quando teria que ser do réu, ou se fosse alimentos menor, no lugar de ser do autor, você interpôs no domicílio do réu, né? Aquela competência territorial. Essa competência territorial, ela é renunciável, por isso é relativa. Você pode abrir mão, dizer o seguinte: não, eu não quero alegar incompetência, não, para mim tá bom aqui, certo? Eu vou responder o processo
no local onde ele está mesmo, porque para mim é relevante, você pode abrir mão. Então, por isso, a incompetência relativa, ela é renunciável. Renunciável. Qual é a única incompetência relativa, portanto, renunciável? A territorial. Agora, existe a incompetência absoluta. A incompetência absoluta, ela é de ordem pública, você não pode renunciar. Por exemplo, se você entra com ação civil na esfera penal, essa competência é quanto à matéria, né? É material a competência do juízo civil, né, em relação ao penal. Você entra com ação civil no juízo penal. O que é que vai acontecer com esse processo? Vai ser alegada a incompetência absoluta. Nesse caso de alegação de incompetência absoluta, e aí eu dou o exemplo do juizado, também você entra com ação que o valor da causa é menor do que 40 salários mínimos. Ações de menos de 40 salários mínimos têm que ser ajuizadas no juizado especial civil. Aí você ajuiza a ação no juízo comum, ou vice-versa. É uma causa de mais de 40 salários mínimos que você entra no juizado especial. O réu vai alegar, então, incompetência absoluta. Nesse caso de incompetência absoluta, por ser de ordem pública, o juiz não precisa nem ser provocado. Ele pode, ex officio, ou de ofício, decidir sobre a incompetência. Certo? Em ambos os casos, a consequência é a mesma. A defesa, quanto à incompetência, ela é, em regra, dilatória. Ela não ocasiona a extinção do processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque a ordem do Código de Processo Civil é que esse processo seja remetido ao juízo de origem. Lembram lá na formação do processo que a citação válida, ainda quando feita por juízo incompetente, torna litigiosa a coisa, prevente o juízo, todos aqueles efeitos da citação válida, ainda que feito por juízo incompetente, é justamente por isso. Se você entra com ação perante um juízo incompetente, o que é que cabe a esse juiz fazer? Enviar para o juízo competente. Se ele já fez a citação, o processo considera-se formado. Ok? E aí, no juízo competente, o processo irá continuar. Ok? Agora, muita atenção. Em algumas situações, vocês verão, principalmente juízes do juizado especial, extinguindo processos por alegação de incompetência. Por que que isso acontece? Isso acontece por uma questão prática. Existem sistemas processuais diferentes que não se comunicam no Brasil. Então, se, por exemplo, você entra com ação no Juizado Especial Federal e depois descobre que essa ação era para ser ajuizada na Justiça Comum, no TJ, né, do Estado de Sergipe, na Justiça Estadual, portanto, o Judiciário Federal, do Juizado Federal, não tem condições de remeter esse processo para a Justiça Estadual. Por quê? Porque os sistemas processuais não se comunicam. E aí, nesse caso, autoriza-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. Porém, todos os atos praticados no processo são considerados válidos, inclusive a citação para fins de interrupção da prescrição. A única coisa que faz o juiz, e alguns juízes estão mais claros a esse respeito, é dizer o seguinte: eu estou extinguindo o processo por conta da incompatibilidade do sistema, mas o autor poderá tirar as cópias necessárias desse processo. O juizado certifica, o juízo certifica isso, e com esse certificado e com essas cópias, o advogado promove o ajuizamento da ação no juízo competente, certo? Percebam, é uma extinção do processo sem julgamento do mérito. Mas ainda assim, o efeito é dilatório, ele não é peremptório.
Porque a defesa processual quanto à incapacidade, incompetência absoluta ou relativa é a mesma. Remessa dos autos ao juízo competente. Ok? Bola para frente. Terceira preliminar. Incorreção do valor da causa. A gente já falou aqui da incorreção, aliás, a gente já falou do valor da causa quando tratou de petição inicial. Ok? Existem regras. Kevin, quer falar alguma coisa? É Kevin, sim, professor. Kevin. Pode perguntar. Recentemente, uma tia minha, ela pediu para observar um processo onde ela foi réu. E eu percebi que nos autos do processo, eu não lembro se era na réplica, tréplica, o advogado dela alegou que a competência seria da Justiça Federal, porque ela é dona de uma lotérica, e a lotérica faz parte da Caixa Econômica Federal. E eu percebi que o juiz ignorou isso. Entendi. E mesmo se fosse da Caixa Econômica Federal, seria a competência mesmo do juiz federal? A Caixa Econômica Federal goza dessa prerrogativa, né, de a competência ser da Justiça Federal. Eu confesso que eu não sei lotérica. Eu acredito que lotérica não é um braço da Caixa Econômica Federal. A lotérica ela é meio que de serviço, né? Isso, eu vejo ela que ela é independente, é algo privado, apesar de ter meio que uma ligação com a Caixa. Eu acho que essa ligação contratual com a Caixa não faz da lotérica um órgão que tem a competência da Justiça Federal, não. Eu não vejo motivo para isso, não. Porque o texto lá do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal é claro, o interesse da União, suas autarquias e fundações, e empresas públicas. A Caixa é uma empresa pública, mas qualquer pessoa que faz contrato com a Caixa não necessariamente leva as características da Caixa Econômica. Então, a competência da Justiça Estadual. Estava na Justiça Federal esse processo? Não, estava no Juizado Especial Civil. Só que esse advogado, ele alegou que essa competência não seria para a Justiça Federal, entendeu? Então, o juiz tem que decidir isso. Ele provavelmente vai decidir em sentença, certo? Mas ele vai decidir dizendo que acha que a competência é da estadual, imagino. E aí essa decisão, ela é irrecorrível. Não cabe recurso da decisão de competência do juiz. Se o juiz se entende competente, o processo vai continuar lá. Não vai... Você pode recorrer para o tribunal, né? Mas a competência é definida no próprio órgão, entendeu? Na própria jurisdição. É a regra da competência competens. É um termo em alemão que diz que o juiz é competente para decidir sobre sua própria competência. Então, se o juiz se diz incompetente, por exemplo, diz, eu não sou competente para julgar esse processo. Você não pode recorrer dessa decisão. Você tem que esperar ir para o juízo considerado competente. E aí, se esse juiz, que é considerado competente pelo juízo anterior, se julgar também incompetente, é que você suscita um procedimento chamado de conflito de competência. Entendeu? Mas, nesse caso específico, o juiz ele vai provavelmente se julgar competente. E aí vai julgar um processo e você não vai ter o que fazer, vai continuar lá na estadual. Esse advogado não vai ter o que fazer, vai ter que continuar na estadual. Ele recorra para recurso nominado para a turma e por aí vai. Beleza? Perfeito. É um bom exemplo isso aí. Existe uma súmula a esse respeito, que é a súmula número 33 do STJ, certo? A súmula 33 do STJ diz que a incompetência relativa, ela não pode ser declarada de
ofício. O que é que implica dizer isso? Que se o réu não alegar incompetência relativa, o processo vai continuar no juízo incompetente. Okay? Não é o caso que o Cave aí disse, porque nesse caso a competência é absoluta. A questão quanto à matéria não é absoluta, não tem como. Okay? Então, o conflito entre o juiz federal e o juiz estadual, a competência é absoluta. Não tem como, não é territorial. Okay? Já se a competência for relativa, o processo, se não for alegado pelo réu, vai continuar, então, no juízo incompetente. Terceiro, o valor da causa, já falei, né? 4, inépcia da petição inicial. A inépcia da petição inicial nós também já vimos quando falamos de petição inicial, mas não custa lembrar. Onde é que estão as situações de inépcia? O que é a situação de inépcia? A situação de inépcia é uma situação de defeito grave da petição inicial. A petição inicial está defeituosa. E aí, esse defeito impede que o processo continue. A inépcia da petição inicial é, portanto, um exemplo de defesa peremptória. Não dá para aproveitar uma petição inépta. A petição inépta ela é peremptoriamente... Marcelo, quer falar alguma coisa? Tirou o microfonezinho. Professor, eu tenho a impressão que essa parte do valor da causa, quando o senhor foi começar a falar, entrou a pergunta de Cave. Eu acho, não sei se eu me distraí, mas eu tenho a impressão que só foi a introdução que o senhor falou, com relação ao terceiro. Sim. É porque o valor da causa é bem simples mesmo. O valor da causa é o seguinte. O artigo 292 tem os critérios para fixação do valor da causa, que a gente já viu aqui, inclusive. Por exemplo, não nessa aula, na aula passada. Quando é a cobrança de uma dívida, é o valor da dívida mais juros e correção monetária. Quando valor de alimentos, são 12 prestações desse alimento. Então, tem critérios para fixação de determinados tipos de valores da causa. Então, determinadas ações têm os valores fixados no artigo 292. E aí você tem que observar essas regras para essas ações. Então, se for uma indenização por danos morais, você tem que dizer lá o valor do dano moral. Se for um pedido de aposentadoria, bom, você tem um valor de atrasados de aposentadoria e tem um valor de parcelas vincendas. Você vai somar todo o atrasado, atualizar com juros, e somar mais 12 prestações. Então, essas regras estão no artigo 292. Desobedeceu essa regra, o réu pode alegar em preliminar de contestação. Só que o resultado disso vai ser simplesmente a correção do valor da causa. E aí, com a correção do valor da causa, pode ter aumento do valor de custas processuais, né? O réu normalmente alega isso, porque lá na frente vai ter uma condenação em honorários de sucumbência. Então, ideal é que seja adequado ao valor econômico da causa. Mas existem ações que não têm valor econômico pré-determinado, como, por exemplo, uma ação declaratória de união estável. Qual o conteúdo econômico de uma declaração de que duas pessoas conviviam maritalmente? Não existe. O que é que acontece nessa situação? Quando não existe regra prevista no artigo 292, você atribui o valor da causa que quiser, mas tem que ter um valor. Você tem que colocar um valor lá. Um valor mais alto, um valor mais baixo, você fica a seu critério. Aí, nesse caso, o réu não tem como questionar. O réu não tem como dizer, olha, está errado o valor da causa, porque não existe critério no artigo 292, certo? A única observação com relação ao valor da causa. A inépcia da petição inicial. A inépcia da petição inicial é o defeito grave da petição inicial. E aí, esse defeito grave impede a continuidade do processo. Por isso, a inépcia é uma defesa peremptória. Lembrando as hipóteses de inépcia da petição inicial que estão no artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Faltar pedido, faltar causa de pedir, né, que é o fundamento, o fato
mais fundamento jurídico, a gente chama de causa de pedir. É uma petição que só tem pedido. É uma petição defeituosa. Como é que você vai receber uma petição dessa? Não tem como. Ou é uma petição que conta um fato, articula um fundamento jurídico, mas não tem pedido. É inepta. Quando o pedido foi indeterminado, o juiz, me dê qualquer coisa aí. Não dá. Você tem que dizer exatamente o que você quer. Existem situações em que é permitido pedido genérico nas ações universais, quando depender de ato praticado pelo réu, quando não se prevê as consequências do ato ou do fato jurídico. Então, nesse caso, é permitido um pedido genérico. Mas, na grande maioria dos casos, e na regra geral, você precisa determinar o seu pedido. Quando da narração dos fatos não decorrer, logicamente, a conclusão, né? Você contou a historinha lá no fato, narrou um fato, e a conclusão que você extrai desse fato não tem lógica. Né? Então, é a petição defeituosa, não tem conserto. Ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. É um pedido que anula o outro. E aí, eu dei o exemplo do pedido suicida. Aquele pedido que você pede anulação de um contrato e uma multa com base no próprio contrato. Isso é um pedido suicida, eles são incompatíveis, eles não podem sobreviver juntos. Então, inépcia na petição inicial, defesa peremptória. Perempção, falando de peremptória, a perempção é uma defesa peremptória. Né? A perempção é uma defesa peremptória por quê? A perempção é o abandono da causa por 3 vezes, ou seja, a extinção do processo sem julgamento do mérito por 3 vezes por abandono da causa. O que é que vai acarretar esse processo? Extinção do processo sem julgamento do mérito. Não há como consertar isso, ok? A gente já falou também da perempção. Sexto, litispendência. A litispendência é quando já existe uma outra ação idêntica tramitando. A ação está tramitando. Então, eu não posso ter 2 ações iguais tramitando ao mesmo tempo. A mais nova, aquela ação que foi ajuizada mais recentemente, ela tem que ser extinta. Ok? Então, por isso, a defesa de litispendência ela é peremptória. Não significa peremptória em relação à primeira ação, é peremptória em relação à ação mais nova. Aquela ação que foi ajuizada por último. Ok? Coisa julgada. Coisa julgada, o princípio é o mesmo da litispendência. São 2 ações idênticas. O que é que são 2 ações idênticas? São as ações que têm as mesmas partes, causa de pedir, que é fato e fundamento jurídico, e mesmo pedido. 2 ações idênticas não podem andar ao mesmo tempo. E uma ação não pode surgir que já tenha sido decidida de maneira definitiva, que já tenha sido feita coisa julgada. Então, a única diferença em relação à litispendência é que a primeira ação já se encerrou. A primeira ação já teve um resultado quanto ao mérito. Então, se essa primeira ação já teve um resultado quanto ao mérito, a segunda ação idêntica não pode ir à frente. O réu vai alegar como preliminar, o juiz vai extinguir o processo sem julgamento do mérito, com base na coisa julgada. Ok? Essa é a diferença da litispendência para a coisa julgada. E a conexão? A conexão é engraçada. Conexão é uma identidade, muita atenção com isso, entre um dos elementos da causa. Ou a causa de pedir, ou o pedido. Perceba, na coisa julgada na litispendência, a identidade é integral. Partes, causa de pedir e pedido. Já na conexão, eu só tenho um elemento igual. Não são as partes não estão na história. Qual é o elemento que deve ser igual para se reconhecer a conexão? Ou a causa de pedir, ou fato e fundamento jurídico, ou o pedido. Porque 2 ações
com apenas um elemento idêntico desses dois, causa de pedir e pedido, não podem continuar juntos, para não gerar conflito de decisões. Imagine, por exemplo, que A e B estão em uma ação pleiteando a posse de um imóvel. Okay? Então, A entrou com ação contra B, pleiteando a posse de um imóvel. Só que em outra ação, B e C, ou seja, B, que é réu desse processo, B passa a ser autor de outro processo contra C, que é um terceiro, ok? Então, B entra com ação contra C, alegando a posse do imóvel. Se B ganha num processo e ganha em outro, beleza, não tem conflito. Mas se num processo ganha A e no outro processo ganha C, ou ganha B, dois processos diferentes com dois vencedores. As duas causas correndo no juízo competente. Qual é a solução que pode ser encontrada nesse caso? Reunir os processos. Então, é uma defesa dilatória. É uma defesa dilatória por quê? Porque é uma defesa que vai atrasar a solução de ambos os processos. Mas ambos os processos irão sobreviver. Eles irão sobreviver. Só que o que é que vai acontecer com esses processos que irão sobreviver? Eles terão que ser reunidos e decididos em uma sentença só, a fim de evitar sentenças conflitantes. O artigo 55 do Código de Processo Civil é que traz as regras da conexão, porque ela não acontece sempre, ok? O artigo 55 diz o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, exatamente como eu falei. Mas lá nos parágrafos, principalmente o primeiro e o terceiro, vem dizendo os requisitos para essa conexão. Primeiro, consequência, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Isso é importante. Só existe conexão entre processos em primeiro grau de jurisdição, o juiz. Se um dos processos já foi decidido, os dois processos continuam cada um de um lado, ok? Agora, muita atenção. Um não fará coisa julgada em relação ao outro, porque podem existir decisões conflitantes. E aí isso será objeto de ação rescisória lá na frente. Vai ter algum ajuste vai ter que ser feito em duas decisões conflitantes de processos que são conexos, mas que têm estão em momentos processuais distintos. Ok? Qual é o ideal? É que um fique aguardando o outro chegar lá em cima para se decidir em conjunto. Mas nem sempre isso é possível, certo? Na conexão, a reunião do processo, de fato, só vai acontecer quando os dois processos estiverem no mesmo grau de jurisdição e no primeiro grau de jurisdição. A partir do segundo, é feito um outro tipo de julgamento. É um julgamento em bloco. É outra história. Que aí vocês vão ver na parte lá de recurso. Ok? Jóia. Parágrafo 3º do artigo 55. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Veja o princípio do Código de Processo Civil do parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O princípio do Código de Processo Civil é preservar a coerência das decisões judiciais. Então, duas decisões não podem sobreviver incoerentes, uma em relação à outra. O que é que ele manda? Que se reúnam para julgamento em conjunto
todos os processos, mesmo que não haja visivelmente uma conexão. E a conexão ela pode ser verificada na prática, não necessariamente porque houve identidade de causa de pedido ou de pedido, mas porque pode ocorrer um conflito entre essas duas decisões. Ok? Nona preliminar. A gente está acabando já. Quer dizer, ainda falta um pouquinho. Acho que não vai dar tempo de ver tudo. A gente termina aqui na nona, certo? Que é a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Ok? Nona defesa. Nona. Incapacidade da parte. Lembrando que são defesas processuais essas. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. No caso de incapacidade da parte, todo incapaz precisa ser representado. O menor de 16 anos é incapaz, ele precisa ser representado. A pessoa desprovida da razão, né, é um incapaz. Antigamente chamava loucos de todo gênero, mas a nomenclatura mudou, né? O incapaz, aquela pessoa curatelada ou interditado, ele é representado. Quem mais é representado? E aí pode haver defeito de representação. Está lá no artigo 75 do Código de Processo Civil. Então, você quer saber como é que é feita a representação? Artigo 75 do Código de Processo Civil. São representados em juízo ativa e passivamente. União, pela Advocacia Geral da União, né, inclusive, é uma discussão de que a União ela não é representada, ela é apresentada pelo Advogado-Geral da União, certo? Porque não existe representação. A figura do Advogado-Geral da União já é a figura do Estado em juízo. 2. O Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. Mesma observação com relação à União. 3. O município por seu prefeito ou procurador. Mesma observação com relação aos outros dois. 4. Autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. Então, o presidente da autarquia, o diretor da autarquia, ele é o representante da autarquia. Por isso, por ser representante, é que o procurador da autarquia precisa juntar no processo a procuração, diferentemente do advogado-geral da União, diferentemente do procurador do Estado, certo? O procurador do município. Por quê? Porque esses representam, eles são na figura direta da pessoa jurídica. Já no caso da autarquia, como o procurador da autarquia não representa a autarquia, ele precisa, o presidente, no caso da autarquia, o superintendente, precisa apresentar uma procuração, ok? Fazer uma procuração para o seu procurador. 5. A massa falida pelo administrador judicial. Então, massa falida tem o administrador, que é o representante. A herança jacente ou vacante por seu curador. Quando não tem inventariante na herança, é nomeado um curador da herança jacente ou vacante. 7. O espólio pelo inventariante. Então, quando existem bens a inventariar, o inventariante representa o espólio. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem. A pessoa jurídica é representada pelo seu administrador judicial ou por quem os atos constitutivos designarem. Se não houver essa designação, pelos seus diretores. 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Então, se for uma associação que não tem personalidade jurídica, vou dar um exemplo de uma associação que não tem personalidade jurídica. Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra não tem personalidade jurídica. O que acontece quando há necessidade de o ingresso de uma ação judicial
em favor ou contra o MST, quem responde é quem estiver na administração dos bens. Okay? Aí vale a teoria da aparência mesmo. Ah, não é nada regulamentado, é uma associação sem personalidade jurídica, um movimento social qualquer, vai pela teoria da aparência. Quem é que está administrando os bens, quem é que está de posse do imóvel sede, e aí essa pessoa vai representar. Ok? 10º, uma pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Quando fala filial, agência ou sucursal, qualquer escritório que tenha representação no Brasil, a entidade estrangeira, a personalidade jurídica estrangeira, ela é representada aqui no Brasil por esse gerente, representante ou administrador. E, por fim, o condomínio, né, pelo administrador ou pelo síndico. O síndico é quem representa o condomínio. Esses são as situações de representação previstas no Código de Processo Civil. Tá joia? Eu vou parar por aqui, porque nós estamos já adiantados na hora, eu não quero tomar o horário dos meus colegas. Vou encerrar a gravação, para quem quiser fazer perguntas fora da gravação, a gente poder conversar melhor, ok?